você olha para a vida de alguém e instantaneamente a sua parece menor. A conquista de outra pessoa apaga o que você construiu. O progresso do outro desfaz o prazer do seu próprio avanço. E você termina o dia com a sensação estranha de ter regredido, mesmo sem ter feito nada diferente. Isso não é inveja. É um vício treinado que o mundo digital instalou com eficiência cirúrgica. Cada plataforma foi projetada para maximizar o tempo que você passa olhando para a vida dos outros e minimizando o tempo que você passa olhando para a sua. O estoicismo tem 2000 anos e foi desenvolvido num mundo sem algoritmo. E ainda assim os estoicos nomearam e combateram esse problema com uma precisão que a psicologia moderna confirma. Marco Aurélio governou o maior império do mundo na época. Tinha acesso a mais informação sobre mais pessoas do que qualquer ser humano antes dele. E escreveu nas Meditações uma frase que parece escrita para quem vive com o celular na mão: não passe o tempo que lhe sobra imaginando o que os outros estão fazendo, dizendo, pensando ou planejando. Só siga em frente. Ele não estava pedindo indiferença às pessoas. Estava nomeando com precisão o custo de ter a atenção permanentemente voltada para o que os outros estão fazendo. Você para de fazer. Você fica olhando. E enquanto olha, o tempo que poderia ir para a sua vida vai embora. O problema da comparação não é que ela seja errada em si. O problema é que ela quase sempre é feita de forma que garante a derrota. Você pega o seu bastidor e compara com o palco dos outros. Compara o seu processo com o resultado deles. Compara o que sabe sobre a sua vida, com todas as dificuldades, os medos, as dúvidas, os fracassos, com o que eles escolheram mostrar, que é a versão curada, filtrada, selecionada para parecer melhor do que é. É como comparar a sua cozinha bagunçada com a sala de jantar arrumada de um estranho. Você sempre vai perder porque as condições de comparação nunca são iguais. Sêneca escreveu para Lucílio sobre essa exata armadilha. Retire-se da multidão quanto puder. Não se associe com os de classe superior a você, nem com os inferiores. A comparação para cima te diminui. A comparação para baixo te alivia falsamente. Ele não estava pedindo que você vivesse isolado ou ambição. Estava nomeando que o ponto de referência externo é uma bússola que sempre vai apontar na direção errada. Porque uma bússola externa aponta para onde os outros estão, não para onde você precisa ir. E onde você precisa ir é algo que só você pode saber. Me conta aqui nos comentários, em qual área da sua vida a comparação mais rouba a sua paz? Uma palavra é suficiente. Eu leio cada comentário. A primeira ferramenta que os estoicos oferecem para sair do ciclo de comparação é o que Marco Aurélio chamava de retornar ao próprio domínio. Toda vez que perceber que está comparando, faz uma pergunta simples. O que está dentro do meu círculo agora? Não o que a outra pessoa conquistou, não o que você ainda não é. O que você pode fazer hoje, no território que é seu, com o que você tem. Essa pergunta redireciona de forma imediata, não porque o que a outra pessoa tem para de ser real, porque você para de gastar energia onde ela não produz nada. A energia que vai para a comparação é energia que saiu do seu domínio, sem construir nada dentro dele. A segunda ferramenta é o que Epicteto chamava de julgamento correto. Quando você vê a conquista de alguém e sente o aperto da comparação, pergunte: o que eu não vejo? Você não vê os anos de esforço invisível, não vê as tentativas que não funcionaram, não vê o preço específico que essa pessoa pagou pelas escolhas que você está admirando, não vê o que ela abriu mão. Todo resultado visível é o topo de um iceberg cujos 90% estão escondidos. Você está comparando o seu iceberg inteiro com o topo do iceberg dos outros. E o julgamento que resulta dessa comparação parcial não é informação real sobre o que você vale ou o que é possível para você. A terceira ferramenta é a que Sêneca praticava e que parece simples demais para fazer diferença, mas que muda tudo quando aplicada. Comparar-se com a versão de si mesmo de ontem, não com a de outra pessoa hoje. Quem você era há 6 meses, o que você sabia, o que conseguia fazer, o que temia, e quem você é agora,
Essa comparação produz algo que a comparação externa nunca produz: dados reais sobre o seu desenvolvimento. Porque você tem acesso completo a ambos os lados da equação, o ponto de partida e o ponto atual. E quando você tem acesso completo a ambos os lados, a matemática começa a funcionar a seu favor. Existe algo específico que a comparação faz com a gratidão que raramente é nomeado. A gratidão genuína, a capacidade de sentir o valor do que você tem, é destruída pela comparação de forma sistemática. Porque o mecanismo de comparação não opera sobre o valor absoluto das coisas. Opera sobre o valor relativo. E valor relativo sempre encontra algo maior, melhor, mais conquistas, mais reconhecimento, mais resultados. Então você pode ter uma vida objetivamente boa, cheia de coisas que anteriormente queria muito, e no ato da comparação tudo aquilo parece insuficiente. A comparação não rouba só a paz, rouba a capacidade de perceber o que você tem. A quarta ferramenta é a mais radical que o estoicismo oferece para a comparação: a meditatio do suficiente. Sente e pergunta com honestidade: se eu não soubesse o que ninguém mais tem, o que eu tenho seria suficiente para mim hoje? A pergunta parece filosófica demais, até você tentar responder de verdade. Porque ela revela que boa parte do que você acha que precisa não é uma necessidade genuína. É um delta de comparação. É a distância entre o que você tem e o que viu que outros têm. Feche o olho para o que os outros têm e examine o que você tem com base no que genuinamente importa para a sua vida. Muitas vezes vai encontrar mais do que imaginava. A comparação com o que os outros têm produz um estado mental específico que os psicólogos chamam de privação relativa. Você não se sente pobre porque suas necessidades objetivas não estão sendo atendidas. Você se sente pobre porque alguém ao redor tem mais, e a privação relativa é subjetivamente tão real e tão dolorosa quanto a privação absoluta. O seu sistema nervoso não distingue e não ter tanto quanto o outro. Os dois estados produzem a mesma resposta de estresse. Os estoicos não tinham esse vocabulário técnico, mas entendiam o fenômeno. Por isso Sêneca insistia na distinção entre o que você genuinamente precisa e o que passou a parecer necessário por comparação. Marco Aurélio voltava repetidamente nas meditações a uma ideia que parece simples, mas é revolucionária quando vivida de verdade. As coisas não tocam a alma. Elas ficam do lado de fora e qualquer perturbação vem apenas do julgamento interno. Aplicada à comparação, essa ideia tem uma implicação direta. A conquista de outra pessoa não tem poder sobre o que você sente. O poder está no julgamento que você faz sobre o que a conquista do outro significa para o valor da sua vida. E esse julgamento, ao contrário da conquista alheia, está completamente dentro do seu domínio. A quarta ferramenta, a meditatio do suficiente, tem uma variação específica para o contexto da comparação social que vale nomear. Toda vez que você sair de uma sessão de comparação, sentindo que a sua vida é insuficiente, faça a pergunta de restauração: o que eu tinha antes de ver isso que ainda tenho agora? A resposta quase sempre é tudo. Absolutamente nada mudou na sua realidade objetiva depois de ver a conquista do outro. O que mudou foi o filtro pelo qual você estava enxergando a sua realidade. E filtros podem ser trocados. Existe algo sobre a comparação que é raramente dito com honestidade. Ela está parcialmente a serviço do seu crescimento e parcialmente a serviço do ego. A comparação que serve ao crescimento usa o que os outros fazem como informação sobre o que é possível, como inspiração para o que você pode tentar. A que serve ao ego usa o que os outros fazem como medida do seu próprio valor. A primeira é útil, a segunda é destrutiva. A diferença entre as duas não está no que você vê, mas na pergunta que você faz depois de ver: o que posso aprender com isso? Ou como eu me comparo? A longo prazo, a comparação externa não apenas rouba a paz, ela rouba a direção. Quando você navega a vida usando como bússola o que os outros estão fazendo, você fica se desviando constantemente em direção ao que parece mais valorizado em cada momento pelo grupo de referência.
Um mês você persegue uma coisa porque alguém que você admira está fazendo. Outro mês é outra coisa. E no final de alguns anos, você olha para trás e percebe que seguiu muitas direções que não eram suas, que construiu partes de muitas vidas que não eram a sua, que gastou energia enorme em algo que não nasceu de dentro. A bússola interna que os estoicos cultivavam não oscila com o que os outros estão fazendo. Ela aponta sempre para o mesmo lugar. A relação entre comparação e procrastinação é direta e raramente é nomeada. Quando você se compara com alguém que está muito mais avançado do que você numa determinada área, a distância entre onde você está e onde quer chegar parece tão grande que a ação imediata parece fútil. Para que começar se eles já estão tão à frente? Para que tentar se o progresso vai parecer insignificante em comparação? Essa paralisia tem uma lógica interna que parece razoável, mas que é completamente equivocada. Porque a distância entre você e outra pessoa não tem relação com a distância entre você e a versão de você que quer se tornar. Essas são duas métricas completamente diferentes, e você só tem acesso e poder sobre uma delas. A quinta ferramenta para sair da comparação é o que Marco Aurélio praticava como hygiene mental diária. Toda manhã, antes de qualquer contato com informação sobre o que os outros estavam fazendo, ele orientava a própria mente para o trabalho do dia. O que está diante de mim? O que posso fazer hoje? Essa ordem, orientação interna antes de contato externo, muda profundamente como você processa o que encontra depois. Quando você estabelece o referencial interno primeiro, a informação externa sobre o que os outros estão fazendo é recebida como informação, não como julgamento. Você consegue ver, processar e soltar em vez de absorver e ruminar. A sexta ferramenta é a que tem mais impacto a longo prazo, a construção deliberada de um grupo de referência diferente. Sêneca dizia: escolhe com cuidado com quem passas o tempo, porque absorves algo de todos que se aproximam. Se o seu grupo de referência principal são pessoas em plataformas digitais cujos highlights você consome passivamente, esse é o espelho em que você se mede. Se o seu grupo de referência são pessoas que conhecem a sua trajetória completa, que veem o seu processo e não apenas os resultados, que crescem genuinamente com você, o espelho muda, e o que o espelho reflete muda também. Nenhuma conquista que você vai fazer vai parecer suficiente enquanto a régua for o que os outros têm. A régua precisa mudar para que a conquista possa ser sentida. Você compara o seu bastidor com o palco dos outros. As condições nunca são iguais. Você sempre vai... A comparação rouba gratidão antes que ela possa se instalar. E sem gratidão, cada conquista vira ponto de partida para a próxima comparação. Toda vez que perceber que está comparando, redirecionamento imediato. O que está no meu domínio agora? A bússola externa aponta para onde os outros estão. A interna aponta para onde você precisa ir. Sêneca: a comparação para cima te diminui. A comparação para baixo te alivia falsamente. Nenhuma das duas informa. A privação relativa é tão dolorosa quanto a privação real para o sistema nervoso. Isso explica por que alguém com muito pode se sentir tão pobre quanto alguém com pouco. O que os dois compartilham não é o saldo, é a régua comparativa. Marco Aurélio: as coisas não tocam a alma, ficam do lado de fora. O que produz a perturbação é o julgamento que você faz sobre elas. E o julgamento é seu, portanto o poder também é. Orientação interna antes de contato externo. Essa é a higiene mental matinal que o estoicismo descreve. O grupo de referência que você escolhe é o espelho em que você se mede. Escolha com cuidado. A comparação que serve ao crescimento pergunta: o que posso aprender com o que essa pessoa fez? A que serve ao ego pergunta: como eu me comparo? A diferença está na pergunta, não no que você vê. A longo prazo, viver com a bússola externa significa seguir muitas direções que não são suas. No final de alguns anos, você olha para trás e percebe que construiu partes de muitas vidas que não eram a sua. O suficiente que a comparação nunca permite sentir está disponível,
Quando você fecha a régua externa e examina o que tem com base no que genuinamente importa para a sua vida. A comparação produz um estado emocional. O estado emocional produz decisões. Decisões tomadas em estado de comparação quase nunca servem ao que você genuinamente quer. Cada vez que você usa o que viu no outro como informação sobre o que é possível, em vez de como medida do que você vale, a comparação vira aliada em vez de inimiga. A comparação desliga a gratidão antes que ela possa existir. E sem gratidão, você não consegue sentir o que tem. A conquista chega, passa pelo filtro da comparação e sai do outro lado menor do que entrou. O que muda quando você adota a comparação interna é que o passado de você mesmo vira recurso. Você tem dados reais. Você vê o progresso, e o progresso percebido alimenta o próximo passo. Toda vez que a comparação aparecer, lembra, isso não é informação sobre o que você vale, é informação sobre o que outra pessoa tem. São dados completamente diferentes. A procrastinação que a comparação produz é insidiosa. A distância parece tão grande que agir hoje parece inútil. Mas a distância entre você e outra pessoa não tem relação com a sua trajetória. Essas são métricas diferentes. Imagine que você tem a mesma vida que tem hoje, mas nunca soube o que ninguém mais tem. O que você sentiria sobre o que tem? A diferença entre essa resposta e como você se sente agora é o tamanho do poder que a comparação tem sobre a sua percepção da própria vida. A ferramenta da Hygiene Mental Matinal de Marco Aurélio orienta a mente para o trabalho do dia antes de qualquer contato com o que os outros estão fazendo. Quando você estabelece o referencial interno primeiro, a informação externa é recebida como dado, não como julgamento. Quando você usa o que vê nos outros para perguntar o que é possível, você está usando bem a comparação. Quando usa para perguntar onde está em relação a eles, você está usando mal. A pergunta que você faz depois de ver determina tudo. A régua interna é a única que pode informar corretamente sobre o seu progresso. Porque você é o único que tem acesso completo aos dois lados da equação. A comparação com o que os outros têm e a comparação com o que você genuinamente precisa são dois exercícios completamente diferentes. O segundo produz dados úteis. O primeiro quase nunca. O jogo da comparação não pode ser vencido. A régua não tem teto. Quem vence é quem decide parar de jogar. Você pode deixar a conquista do outro ser uma prova do que é possível sem deixar que ela seja uma medida do que você vale. Todo destaque que você vê de outra pessoa esconde 90% que você não vê. Você está avaliando icebergs pelo que aparece na superfície. Devagar a bússola interna fica mais forte, e o feed vai perdendo o poder que tinha sobre como você se sente sobre a sua própria vida. A gratidão genuína, a capacidade de sentir o valor do que você tem, é destruída pela comparação de forma sistemática. Porque a comparação opera sobre valor relativo, e valor relativo sempre encontra algo maior. Você pode ter construído algo belo e não conseguir sentir, porque existe alguém que construiu algo ainda maior. A ferramenta da pergunta de restauração, após qualquer espiral de comparação, pergunte o que você tinha antes de ver isso que ainda tem agora. A resposta devolve a perspectiva real. A vida que parece pequena depois da comparação é a mesma vida que parecia boa antes da comparação. A vida não mudou, a régua mudou. E você pode trocar a régua. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, Crisipo, Zenão desenvolveram suas filosofias num contexto de hierarquias rígidas e visíveis, e chegaram à mesma conclusão. O ponto de referência externo é uma bússola quebrada. A comparação não produz nenhum dado útil sobre o que você deve fazer. Ela produz um estado emocional. E o estado emocional contamina as decisões que vêm depois. Quando você adota a comparação com você mesmo de ontem como prática, o seu próprio passado se torna recurso. Você tem dados reais e completos sobre a trajetória. A comparação que paralisa diz: a distância é grande demais para agir. A perspectiva estoica diz: é a entre onde você está e quem você pode se tornar. Essas são métricas completamente diferentes. Você não está sendo informado pela comparação.
Você está sendo perturbado por ela, e a perturbação não produz movimento real, produz ruminação. Meditácio do suficiente. Se eu não soubesse o que ninguém mais tem, o que eu tenho seria suficiente para mim hoje? A resposta revela o quanto da insuficiência é genuína e o quanto é delta de comparação. A conquista que você viu hoje e que te diminuiu existia antes de você ver. Você não a criou ao ver, apenas entrou em contato. E ao sair do contato, você pode escolher o que leva. Devagar, com cada uso da bússola interna no lugar da bússola externa, a vida começa a ter uma direção que é genuinamente sua. A comparação com o externo é uma batalha que nunca termina. A única saída é mudar o ponto de referência. Não o que os outros têm, mas o que você está construindo, com o que tem, no tempo que é seu. Marco Aurélio. Não passe o tempo imaginando o que os outros estão fazendo. Só siga em frente. Essa é a frase mais simples e mais difícil de seguir no mundo das redes sociais. Você pode admirar o que os outros conquistaram e, ainda assim, não deixar que a conquista deles defina o valor do que você está construindo. Você não pode controlar o que os outros conquistam. Pode controlar onde vai a sua atenção depois de ver. Esse domínio é pequeno, mas é inteiramente seu. A conquista que faz a sua parecer menor não tocou a sua conquista. Só tocou a sua percepção dela. E percepção é o que você pode trabalhar. Devagar, com cada uso da bússola interna, a vida começa a ser medida pelo que genuinamente importa, e o suficiente começa a aparecer onde sempre estava. A pergunta simples antes de abrir qualquer app: o que estou buscando? Informação útil ou ponto de comparação? Se a segunda, você já sabe o resultado antes de começar. A gratidão genuína só existe quando a régua não é externa. Ela exige que você enxergue o que tem a partir do que genuinamente importa, não a partir do que os outros têm. Toda vez que perceber que a comparação entrou, um redirecionamento. O que posso fazer nos próximos 20 minutos que seja inteiramente meu? A comparação não rouba só a paz, rouba a capacidade de perceber o que você tem. E sem essa capacidade, qualquer vida parece insuficiente, independente do que está dentro dela. A sexta ferramenta de Sêneca: constrói deliberadamente um grupo de referência que conhece a sua trajetória inteira, não apenas os seus resultados. Esse espelho é completamente diferente. Você não está preso na comparação, está treinado para ela. E o que foi treinado pode ser treinado de novo. O algoritmo não vai parar de empurrar comparação. O mundo não vai parar de ter pessoas com mais. O que pode mudar é o que você faz com o que vê. Você pode pausar a comparação em qualquer momento. Não precisa de condição especial. Só precisa perceber que está dentro dela e fazer a pergunta: o que está no meu domínio agora? A vida que parece pequena depois da comparação é a mesma que parecia suficiente antes de você ver o que os outros têm. Isso diz tudo sobre onde está o problema. A bússola que aponta para onde os outros estão nunca vai te levar para onde você precisa ir. Construa a que aponta para o seu próprio norte. A comparação interna exige que você documente a trajetória. Onde estava há 6 meses? Que decisões tomou? Que medos enfrentou? Esses dados existem, só precisam de atenção. Devagar, a bússola interna fica mais confiável do que a externa. E a vida começa a parecer mais sua. A conquista que faz a sua parecer menor não tocou a sua conquista. Tocou a sua percepção. E percepção é exatamente o que o estoicismo ensina a trabalhar. A vida parece menor depois da comparação e maior antes dela. A vida não mudou, a régua mudou. E a régua pode ser trocada. Devagar, com cada pergunta honesta sobre o que está no seu domínio agora, a comparação perde o poder que tinha sobre a sua paz. Tudo muda. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu olhando para a vida dos outros e sentindo a sua diminuir, eu te convido a conhecer o método Devagar. Tudo muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a identificar o momento exato em que a comparação entra e redireciona a atenção, a construir a bússola interna que aponta para o seu caminho, e a criar, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede,
a relação com a própria vida que não precisa do olhar alheio para perceber o que tem. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que vive com o celular na mão, comparando a própria vida e saindo sempre perdendo. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar, tudo muda.